Novas regras do banco de horas. Conheça agora quais são as novas regras para você, meu amigo trabalhador, você, minha amiga trabalhadora, ficar atento ao seu direito na CLT. A reforma trabalhista que entrou em vigor no final de 2017, alterou diversas regras previstas na consolidação das leis do trabalho, que até hoje geram discussão em algumas dúvidas entre empresas e funcionários. Para isso, você, meu amigo ligado no canal de notícias, vai ficar atento às informações que nós vamos passar para você agora. Seu objetivo era modernizar e regulamentar as leis trabalhistas, e a nova medida tiveram impacto direto nas atividades do Departamento de Recursos Humanos. Agora, eu te pergunto, você sabe quais foram os principais itens modificados com a reforma? Bom, o banco de hora foi um dos itens que sofreu algumas alterações. Ele é importante método de compensação de jornada que passou a ser mais utilizado depois que a reforma entrou em vigor. Um dos motivos da aderência no sistema do banco de horas se deve principalmente ao fato da reforma ter sido deixado mais flexível após, por exemplo, permitir a adoção de compensação para todas as instituições. Por isso, nesse texto eu irei explicar as principais mudanças que o banco de horas sofreu, além, é claro, de detalhar como ela funciona e qual a melhor forma das empresas adaptarem as novas regras. Mas antes, meu amigo, confira alguns tópicos que são bastante discutidos. O que é banco de horas e como funciona, mudanças no banco de horas e como as reformas trabalhistas, empresas devem se adaptar a mudanças, controle de ponto preciso no celular. Bom, agora sim, podemos começar a falar sobre o banco de horas, o que é banco de horas e como funciona. Bom, banco de horas é um importante sistema de compensação de horas para funcionários, mas afinal, você sabe exatamente como ele funciona? Antes de comentar sobre isso, eu vou explicar melhor para você, meu amigo, como surgiu o banco de horas. Ele foi criado no Brasil na Lei 9.601 de 1998, em uma época em que o país estava passando por uma grande recessão econômica que fez com que muitas pessoas fossem demitidas e com muitas empresas tivessem que fechar, abrir falência. Naquele período, o governo procurou, antes dessa lei, flexibilizar direitos de trabalhista previstos na lei da carteira assinada, na CLT, com o objetivo de combater o desemprego. Para alcançar essa meta, uma das reformas foi permitindo que as empresas concedessem folga aos seus colaboradores em épocas de crise. Portanto, foram resumidas eu posso definir o banco de horas como um acordo de compensação da jornada que traz benefícios para as duas partes. Para o empregador, por exemplo, em uma vez de pagar salários ao funcionário, um acréscimo salarial pelas horas extras trabalhadas, ele pode abatê-las em tempo de jornada de outro dia. Porém, com a reforma, a legislação permitiu que o banco de horas pudesse ser usado por qualquer empresa que quisesse dotá-lo, com o objetivo de ter uma melhor administração dos custos com mão de obra, sem estar necessariamente obrigada a impedir dispensas. Com ele, o trabalhador pode reduzir sua jornada em um dia específico, caso aí já tenha um acúmulo de horas. Isso está previsto no artigo 59 da CLT, no segundo, que autoriza que o excesso de horas trabalhadas em um determinado dia poderá ser compensado correspondentemente pela diminuição da jornada em outro dia. Já deu para perceber que o banco de horas foi criado em um momento importante do nosso país e se tornou hoje uma ferramenta de gestão que é prevista em diversas instituições? Bom, eu sei que você quer saber como ela funciona, mas antes disso ainda precisa destacar um fato importante. De acordo com o artigo 58 da CLT, o colaborador não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias em uma jornada normal, exceto em casos específicos nos quais, mediante o acordo, ela e a jornada de trabalho possam ser estendidas. Isso também é previsto no artigo 59 da legislação, que diz que um dia de trabalho pode ser acrescido de 2 horas extras mediante acordo, e que elas são pagas com 50% de acréscimo em dias da semana, com 100% de acréscimo em domingos e feriados,
ou conforme a orientação da convenção coletiva. Além disso, esse mesmo artigo também é responsável por dar ou por ditar algumas das regras do banco de horas que devem ser respeitadas por todas as empresas que decidirem adotá-las. Confira agora quais são essas regras abaixo ou aqui no nosso vídeo. Um banco de horas pode durar até um ano. Caso ocorra uma rescisão de contrato de trabalho, o colaborador ainda tiver horas em banco, ele deverá receber o pagamento das horas extras não compensadas. E o cálculo deverá ser feito sobre o valor da remuneração na data da rescisão. O banco de horas pode ser feito em acordo individual e precisa ser compensado em até no máximo 6 meses. Em casos de acordos individuais, o colaborador e o empregador podem combinar que as horas extras sejam compensadas no mesmo mês. Agora sim, vamos falar como ela funciona. Como nós dissemos no começo do artigo, ele é um regime compensatório, ou seja, é uma forma do funcionário compensar suas horas excedentes trabalhadas correspondente à redução da jornada quando for solicitado. Na prática, todo mundo sabe que o colaborador fica alguns minutos a mais no dia. Esse tempo vai sendo contabilizado em um sistema de banco de horas, que irá somar tanto as horas positivas, como nesse caso, quanto as horas negativas em caso em que o funcionário precisa sair mais cedo por algum motivo. Ou seja, vai ser descontado aí, caso o funcionário ele for aí fazer alguma consulta médica, que não leve atestado, levar algum filho no médico, aí vai ser descontado no banco de horas. Dessa forma, enquanto horas negativas ficam em forma dividida, as positivas ficam como saldo. Por isso, é especialmente importante que a empresa tenha um forte controle de banco de horas, uma vez que ela ajuda na gestão do RH e evita que aconteçam problemas de má administração. Benefícios do banco de horas. Bom, o uso do banco de horas é essencial para que o RH consiga ter uma boa gestão para evitar surgimento de problemas envolvendo esse assunto. Mas você sabia que possui outro grande benefício para os contratantes? A principal vantagem do uso do banco de horas é a redução de custos que ele proporciona para as empresas. Se você não entendeu o que eu quis dizer, calma, eu vou explicar com um exemplo. Em toda instituição, é normal que algum funcionário fique alguns minutos após o fim do expediente, correto? Nesse caso, ele deveria receber o tempo que passou a mais de serviço como hora extra. Agora imagine se a empresa possui 1.000 colaboradores e todos eles ficam um tempo a mais trabalhando. É de se imaginar a dor de cabeça que o RH teria caso isso acontecesse, não é verdade? Por isso, o banco de horas surge como uma solução, já que por meio dele, o colaborador pode compensar o tempo a mais que ficou à disposição da empresa. E outro benefício é evitar, no caso aí, é ficar calculando descontos fracionados, com minutos de atraso ou até mesmo desconto por falta, já que o banco de horas reduz bastante atrasos ou faltas injustificadas, pelo fato de nenhum colaborador gostar de ver seu banco de horas negativo. É possível ver como ele traz diversos benefícios para os dois lados. Mesmo já tendo explicado como ele funciona, a reforma trabalhista alterou alguns itens do banco de horas que fez com que as empresas tivessem que se adaptar. E é sobre isso que vamos falar agora. Mudança no banco de horas com a reforma. Lembra que eu disse no começo lá do artigo que o uso do banco de horas se tornou mais comum após a reforma trabalhista que entrou, no caso, em vigor? Isso aconteceu porque ela o deixou mais flexível, principalmente uma compensação de horas trabalhadas. Por isso, o pessoal resolveu separar as principais mudanças no banco de horas para que você, no caso aí, saiba, para acabar de vez com alguma dúvida que você tenha. Banco de horas não precisa de sindicato para formalização, você sabia? A primeira mudança que tem aí significativa
Foi a partir dela que a empresa deixou de ter obrigatoriedade de depender de formalização dos sindicatos dos trabalhadores para a aplicação do sistema de banco de horas. Antes da reforma entrar em vigor, a Lei 13.467 de 2017 estabelecia que a implantação de banco de horas só poderia ser feita através de acordo de convenção coletiva de trabalho, ou seja, tornava-se indispensável a participação do sindicato para a validade do sistema. Agora, essa implementação pode ser feita por escrito mediante acordo entre as partes, o que facilitou e muito a adoção desse sistema pelas empresas. Mesmo que não haja essa obrigatoriedade, é importante que as instituições estejam cientes das regras previstas na CLT. O limite diário de jornada, no caso aí, para falar sobre esse tópico, é muito importante lembrar que é uma jornada de trabalho, ou o que é a jornada de trabalho. Bom, a jornada de trabalho nada mais é do que o horário que o trabalhador, aí, o funcionário, faz no seu expediente. Por exemplo, ele trabalha de segunda a sexta de 8 às 5 da manhã, com uma pausa para almoço. A jornada dele, no caso, é de 8 horas. E com isso, você, meu amigo, consegue saber aí o que quer dizer essa mudança. No caso, ela estabeleceu aos colaboradores que não podem ter a jornada de trabalho superior a 8 horas e que eles podem ficar aí, no caso, 30 minutos, de 30 a 2 horas, no caso aí, de pausa para o almoço. Ou seja, se a pessoa aí trabalha de 8 horas, ou 8 horas, de 8 da manhã às 5 da tarde, ela tem uma hora de almoço, no caso aí, ela pode ter de 30 a 2 horas de horário de almoço por dia, ok? Caso esse limite de horas seja ultrapassado, você pode, no caso aí, ocorrer até 2 horas a mais de expediente normal, o banco de horas do funcionário será invalidado. Ou seja, caso você trabalhe mais de 8 horas e ele passe dessas 2 horas a mais, esse banco de horas aí do funcionário ele pode ser invalidado. Caso isso ocorra, a empresa terá que lidar com problemas com o pagamento de adicionais de 50% a 100% sobre as horas extras e de outro percentual previsto na convenção coletiva do trabalho. Ok? Prazo para compensação das horas. Bom, o banco de horas pode conter tanto horas negativas quanto positivas. Se você perguntou como pode ser feita a compensação dessas horas, bom, antes da reforma a legislação permitia que esse tempo pudesse ser compensado em até um ano. Contudo, a nova lei trabalhista, no artigo 59 da CLT, o 5º da CLT, esse tempo foi reduzido agora, no caso, para no máximo 6 meses. Apesar disso, a validade do banco de horas pode novamente ser estendido para um ano mediante a convenção coletiva. Ou seja, o prazo correto para a empresa pagar esse banco de horas é de 6 meses. Mas se na convenção lá no seu sindicato eles derem até um ano, aí a empresa pode segurar o teu banco de horas durante um ano. Vamos aqui ao controle de horas extras. Bom, o RH das empresas de grande porte consegue lidar com as escalas, jornadas de trabalho e horas extras em todos os funcionários. É verdade? Com certeza esse trabalho é muito mais difícil a instituição não adotar um sistema de controle de ponto. Assim como seja aí responsável pelo controle de horas extras, por isso é importante que a empresa adote um sistema que seja responsável, no caso aí, por esse controle, principalmente para evitar que ela receba processo por uma administração de horas extras erradas. Bom, o controle aí, no caso, isso quer dizer que o controle das horas extras fica a cargo das empresas, do RH, e que eles têm que ter bastante atenção para não receber aí processos na justiça, ok? É o pagamento das horas extras. Bom, por mais que a legislação possibilite o uso de banco de horas como alternativa ao pagamento de horas extras, ainda é comum algumas empresas
acabem não concedendo essa compensação. Nesse caso, as instituições devem agir. Caso isso aconteça, de acordo com a lei do artigo 59, terceiro da CLT, as horas extras acumuladas deverão ser pagas considerando o valor da remuneração devido ao colaborador na data da rescisão contratual, ou seja, a empresa pode pagar as suas horas extras, se não quiser pagar no mês, ela pode pagar quando chegar a rescisão do seu contrato de trabalho, assim diz o artigo 59, terceiro da CLT. No caso aí, as empresas elas precisam se adaptar a essas mudanças e você aí tem que ficar atento às regras aí que mudaram na CLT relacionada ao banco de horas. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, a matéria na descrição, o link na descrição do vídeo para você aí entender como funciona as regras do banco de horas na CLT. Se você gostou da matéria, deixe seu comentário. Em caso de dúvida, deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. A matéria de hoje no canal de notícias foi as mudanças nas novas regras do banco de horas que você precisa saber, ok? Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo no canal de notícias.